E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre custos fixos. Se você tem essa dificuldade de saber os seus custos, assista esse vídeo até o final que com certeza vai ficar muito mais fácil de você calcular os seus custos. Custos é um assunto muito importante dentro de uma empresa. Você tem que conhecer os seus números na ponta do lápis. Porém, é uma coisa que a galera acha que é muito difícil e às vezes não tem o conhecimento necessário para fazer. E quando vai procurar alguns vídeos, algumas coisas, acaba falando de tantas coisas e não mostrando de forma prática que vai ficando mais difícil ainda, não é mesmo? Então eu decidi gravar alguns vídeos e eu vou ir cortando eles em determinados assuntos. Então a gente vai falar sobre custos fixos. O que é custo fixo? É aquele custo que você vai ter todos os meses no seu negócio. Ele pode até ter uma variação. A água esse mês vem um pouco mais, mês que vem um pouco menos. Pode, mas você precisa ter uma estimativa e colocar isso na ponta do lápis para você saber como definir os seus preços, quanto você tem que vender e tudo mais. E para facilitar ainda mais e sem enrolação nenhuma para você, no final desse vídeo eu vou deixar uma forma de você estar entrando em contato comigo e eu estar te enviando de forma totalmente grátis a tabela que eu tenho de custos. E aí é só você alimentar com os seus preços, com a sua realidade e usar a tabela da melhor maneira possível, começando a cada vez ter um controle maior em cima dos seus custos. Então bora lá! Eu vou abrir aqui a tabela, vou abrir com vocês, vou mostrar como é simples alimentar todos os custos que eu considero como custos fixos pra gente, para que eu consiga ir alimentando minhas outras tabelas e ter um controle muito maior sobre eles. Tá bom? Então acompanha aí, até o final. Então vamos lá, galera. Essa é a tabela de custos fixos que eu utilizo no meu negócio, tá? Eu zerei os valores, mas a tabela está toda inteligente. Ou seja, eu vou enviar essa tabela para você sem custo, você vai mandar um direct lá, eu vou te enviar, você vai alimentar com todos os seus custos aqui do seu negócio e vai conseguir usar ela de maneira muito fácil, simples e direta, tá? Então vamos lá. Aluguel. Eu vou jogar valores aleatórios só para vocês entenderem como funciona a dinâmica da tabela, tá? Então vamos supor que você pague R$ 1.500 de aluguel. Você vai alimentar aqui. Sua luz, R$ 1.000. Ah, de água eu gasto R$ 500. Óbvio que vai ter coisas, por exemplo, a água e a luz, que ela vai ter sempre uma variação, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas é ideal você considerar no seu custo uma média do que você costuma gastar. Então, se você gasta às vezes 900, 1.000, 1.100, 1.200, tenta jogar pelo menos um valor médio do seu gasto para que os seus custos no restante dos cálculos que você vai fazer de variável, de markup e tudo mais, fique o mais real possível, tá? Aí você vai lá jogar sua internet, contador, produtos de limpeza, é outra coisa que eu estipulo um valor X do que mais ou menos eu gasto. Vai ter mês que vai gastar um pouco mais, vai ter vezes que vai gastar um pouco menos. Mas a partir do momento que você vai ter um histórico do seu consumo, dos seus gastos, vai ficando mais fácil, porque você sabe que eu gasto entre 400 e 500, eu gasto entre 1.000 e 2. E aí você vai jogando esse valor médio e vai controlando, porque se você vê que um mês você gastou muito mais do que o normal, alguma coisa pode estar errada, podem estar usando o produto de maneira errada, desperdiçando e tudo mais. Na manutenção, como que eu faço para calcular o meu gasto de manutenção? Eu faço uma estimativa. Então, óbvio que eu não tenho manutenção todos os meses e não vai quebrar equipamento ou alguma coisa do tipo todos os meses. Porém, eu tenho que considerar um valor razoável mensal. Porque quando algum equipamento quebrar, quando tiver algum problema, eu vou ter esse gasto de uma vez só. Então, se você já tem esse valor considerado aqui, sei lá, R$ 700, considerado aqui de manutenção, qualquer coisa que acontecer vai estar dentro do seu orçamento, entendeu? Porque você não gasta esse mês, não gasta o outro, não gasta o outro, você ficou, entre aspas, com uma reserva aí de R$ 2.100 em 3 meses que você não usou. Qualquer pepino que der vai estar dentro do seu orçamento. Vai ficar muito mais fácil de você custear isso daí, tá? Aí o gás, quanto você gasta de gás. Salário, eu vou
estar disponibilizando depois uma outra tabela com o cálculo de salário e como eu faço. Por quê? Eu faço o cálculo do salário, eu já considero férias, 13º e tudo mais, para saber o proporcional do mês que eu gasto em relação a isso. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa ganha, vamos chutar, vai, R$ 2.000. Só que ela não tem um custo só de R$ 2.000 para você. Ela vai ter o custo do imposto, ela vai ter o custo do proporcional 1/12 das férias, 1/12 do 13º, entre outras coisas. Então já é importante você jogar aqui, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Tá? Então aí você vai jogar o proporcional das férias. Vamos supor, se você tiver uma folha salarial de R$ 20.000, você vai ter por mês 2.166,66 centavos. Pô, Vini, como que você fez essa conta? É básico. Você vai pegar os R$ 20.000, correto? Que é o que você tem de salário, vai dividir por 12, correto? Dividir um salário que você tem mensal por 12. Aí você vai ter 1.666, tá? Vezes 1,3, que é os 30% das férias. E aí vai dar 2.166 para você dar férias para a galera inteira. Entendeu? Mais ou menos assim. Depois eu vou fazer uma tabela só disso. 13º, mesma coisa, porém sem um terço das férias. Então, na base, você vai gastar 1.666,66 centavos de 13º salário por mês, que é o que você vai ter que ir poupando para quando chegar no 13º salário, você conseguir pagar. Então, de cada funcionário, você vai ser 1/12 do salário para a formação do 13º, das férias e tudo mais. Aí o imposto que você paga, você vai colocar um imposto, vai ter uma variação em cima do seu faturamento. Marketing é uma outra coisa, que eu gosto de deixar um valor estipulado, sempre fixo, e aí vai ter meses que você pode dar uma extrapolada com algumas ações a mais e vai ter meses que você não vai usar toda essa verba. Porém, é importante você considerar ele como custo fixo, mesmo ele não sendo fixo, digamos assim, porque a partir do momento que você já estipula ele aqui, ele já vai entrar em todo o seu cálculo. Vai ficar muito mais fácil para você trabalhar. Aqui é um sistema de uma bonificação que a gente dá para alguns funcionários nossos, dependendo do nível de serviço que tá, sistema. Eu estou jogando valores aleatórios, tá, galera? Só para vocês entenderem quanto que gasta de aplicativo. Alimentação é uma coisa que às vezes passa despercebido. Que nem a gente que está com uma equipe grande agora, se você for jogar a alimentação de todo mundo, é muita comida. Então você precisa considerar quanto você está gastando por dia, quanto você está gastando por semana, quanto você está gastando por mês, para você ter noção de quantos R$ 1.000 você gasta com a alimentação da galera, quanto que você gasta com a alimentação de motoboy e tudo mais. Aqui o fixo do motoboy, se você paga um fixo, aí você multiplica o fixo do motoboy vezes os dias que trabalha, vezes a quantidade de motoboy para você achar quanto vai dar para você aí. A condução, os funcionários usam condução, quanto que você gasta e tudo mais. Isso se torna um custo fixo, tá? Então, agora entramos aqui em taxas de iFood grátis e tudo mais. Como que eu trabalho com isso e por que que eu já considero isso no meu custo fixo? Porque facilitou muito mais na hora de eu fazer a minha tabela para markup e tudo mais, tá? Então, taxas de iFood, eu considero ela no meu gasto fixo, porém ela vai ter a variação todos os meses, tá? Então eu vou pegar quanto eu vendi no iFood, dividido pela taxa deles, vezes a taxa dele, então um exemplo aleatório, vendeu R$ 100.000. Dos 100 mil, se você tiver 10% de taxa do iFood, você vai pagar R$ 10.000 de taxa de iFood, correto? Então isso é importante entrar nos seus custos para na hora que você for fazer a formação de preço, você não esquecer de nada. E aí você vai falar, putz, mas eu não considero essa taxa do iFood. Então, provavelmente a chance de você estar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar o que poderia estar ganhando é muito grande, tá? Taxas grátis. Eu trabalho com taxas grátis principalmente nos dias da semana e principalmente quando eu estou em alavancagem de loja. Então eu considero quantas entregas eu estou fazendo em média de taxa grátis, tá?
Então vamos supor que eu faça 50 entregas de taxa grátis por dia. Legal? 50 entregas de taxa grátis. E eu pague R$ 4 para o motoboy. Então eu estou gastando R$ 200 por dia. Se eu trabalhar os 30 dias do mês, eu vou ter um gasto de R$ 6.000 de taxa grátis, que eu vou ter que diluir no meu custo. Entendeu? Eu vou ter que diluir na minha precificação esse gasto. Se eu diminuir isso e conseguir manter o meu volume, com certeza eu vou ter um lucro muito maior, tá? Os desperdícios, então, cupons do iFood, é uma outra coisa que você no próprio iFood você consegue ver como funciona tudo certinho lá. Então só você calcular quanto que você está gastando de cupom e tudo mais. Então você, sei lá, coloca, vai, R$ 3.000 de cupom, vamos supor. E a embalagem é uma outra coisa que vai variar. E aí a gente vai entrar na próxima tabela, mas eu já considero aqui também, porque eu tenho todo o meu histórico de vendas. Então eu considero a quantidade que eu uso na média, vamos supor, e aí ele já vai me dar um custo fixo, tá? E aí eu já tendo esse custo fixo aqui, óbvio, se eu vender mais, eu vou ter um custo maior de embalagem, mas ele vai ser proporcional aos outros custos, naturalmente eu ganhei mais também, e aí eu só atualizo minha tabela mensal, tá? Então é basicamente isso, são as coisas que eu considero no meu custo fixo, tá? Mesmo algumas que são variáveis, e aí nas outras tabelas vocês vão entender o porquê que eu joguei aqui para facilitar os meus cálculos e tudo mais. E aí eu atualizo mensalmente o que teve variação para cima, para baixo e tudo mais de volume. Porque se você considera que, sei lá, você vende 5.000 burgers e nesses 5.000 burgers você gasta R$ 5.000 de embalagem, naturalmente se você vender 4, você não gastou 5. Você gastou 4.000 porque foi um mês um pouco mais fraco, você vendeu um pouco menos, porém você teve um custo um pouco menor nessa parte. Fechou? Então é basicamente isso. A tabela vai estar disponível para vocês. Eu fiz essa tabela para vocês. E curte o vídeo, deixa o like, dê um trabalho para fazer esse vídeo. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou fazendo os outros vídeos dessa maneira para tentar ser o mais simples possível e explicar cada passo para vocês, para que você consiga aplicar aí no seu negócio. Então é isso aí, galera. Você viu como ficou muito mais fácil você calcular os seus custos? É só você pegar essa tabela que eu vou enviar para você e colocar o seu aluguel, colocar a sua água, a sua internet, todos os seus gastos, que você vai ter noção de quantos R$ 1.000 o seu negócio tem de custo fixo por mês. Fechou? Então, manda um direct para mim no meu Instagram, que eu estou deixando aqui, que eu vou estar pegando o seu e-mail e vou mandar essa tabela de graça para você, sem custo nenhum, simplesmente para ajudar a você alimentar o seu negócio com essa tabela. E eu vou fazer outros vídeos de custos variáveis, CMV, de custos variáveis, entre outras coisas, para facilitar a vida de vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu curtir e tudo mais, e continue acompanhando, porque eu vou estar trazendo outros assuntos relacionados a custo para facilitar o seu dia a dia e você ter um controle e uma lucratividade muito maior no seu negócio. Tamo junto!